Kaido revelou para Luffy que para conquistar o mundo de One Piece é necessário uma qualidade. E isso é o Haki. Este que representa basicamente a vontade dos personagens. Mas será que faltou alguma coisa? É só realmente ter um Haki muito forte que você vai ser capaz de conquistar o mundo? Afinal, o Kaido propriamente, ele tem teoricamente um Haki forte e não conseguiu, né? Então o que está faltando para ele? Será que existe um outro nível de Haki a ser alcançado tanto por ele quanto por Luffy? Será que existe algo a mais além de partir as nuvens do céu com um choque entre dois usuários de Haki? Será que tem um novo nível? Vamos discutir um pouco sobre isso e também sobre os spoilers que saíram um pouco mais cedo e eu vou poder complementar algumas coisas que eu quero falar nesse vídeo com eles. Então, caso você não queira ler os spoilers, pode sair do vídeo. Então, antes da gente chegar de fato na luta entre Luffy e Kaido, vamos falar um pouco sobre os spoilers, que tem algumas coisas interessantes, e eu já vou começar com a capa, né? Tá dizendo aqui que os intrusos são Itchy e Reijo, né? Mostrando que talvez aquela capa que tinha a silhueta com a capa e as botas seja realmente os dois irmãos indo salvar os outros, né? Os outros ciborgues da Germa. Ou, se a gente tiver direto à apresentação, pode ser que não sejam eles, né? A gente vai ter que esperar um pouco para realmente saber quem são, mas a gente vai ter os conflitos acontecendo em Whole Cake e talvez ainda a Barba Negra possa chegar e se aproveitar dos conflitos acontecendo para roubar o Poneglyph, para roubar a Purin. Enfim, ele tem diversas oportunidades, como eu já falei aqui, para roubar alguma coisa em Whole Cake. Lembrando que das três opções que eu acho que estão certas, né? Certas assim, são as óbvias maiores chances de acontecer, são os da Germa, a Marinha e o Barba Negra. Eu acho que é o Barba Negra porque ele tem que fazer algum movimento que a Marinha também está atrás. Então, se fosse a Marinha, né, aparecendo na capa, a gente poderia já ter uma noção que o Barba Negra também apareceria lá. Mas sendo o Areijo e o Itchy, talvez isso mude um pouco. Provavelmente essa capa ainda vai ter alguns conflitos, algumas coisas interessantes pra gente ver. E principalmente o Katakuri ainda está lá, né? Então a gente vai saber realmente se o Itchy e Areijo são o maior problema do pessoal de Whole Cake, se o Katakuri for enfrentar eles. Caso não, aí talvez a gente descubra que realmente tem alguém maior por trás disso. No capítulo a gente tem um pequeno flashback, não foi dito sobre o que é o flashback, talvez um pouco mais sobre a Toki, o Momonosuke, principalmente porque nesse capítulo a gente tem o Momonosuke criando ou tentando criar as nuvens flamejantes para mover Onigashima. E como se não fosse suficiente, a gente também tem o reaparecimento, né? Finalmente Denjiro, né, pegou o GPS e achou o lugar em qual ele queria estar, né? E ele cortou a cabeça de Orochi mais uma vez, né? O Orochi aí já tá, né, quase com a mesma quantidade de vida de um gato. Não para de ter a cabeça cortada e aparecer vivo logo depois, né? A gente provavelmente já tá chegando no clímax disso tudo, então a sua fruta vai ter as propriedades reveladas, ou pelo menos alguma coisa delas. Mas a gente vê o Denjiro fazendo isso pode ser algo um pouco interessante. Afinal, ele tinha contato direto com o Orochi. Então ele deve saber de alguma coisa e de alguma maneira para derrotar a serpente. E aí a gente tem a última página sendo composta por 3 cenas. O Orochi e o Denjiro tendo essa açãozinha, né? Que talvez não tenha nada de novo, eu já não aguento mais. O confronto de Kaido e Luffy após o Momonosuke conseguir mover Onigashima no céu e os cidadãos de Wano estarem felizes por liberarem os seus barcos, né, suas lanternas para o céu. Ou seja, está chegando o momento onde essas mensagens vão significar alguma coisa. O que, infelizmente, a gente ainda não sabe. Não é confirmado que Orochi morreu. Denjiro não usa a Ame no Habakiri para cortar o Orochi. O que é curioso, obviamente essa espada vai ter alguma coisa. Ela tem que ter alguma coisa especial acontecendo com ela, né? O que vai ser essa alguma coisa? Será que ela vai ser utilizada para matar o Orochi uma vez por todas? E aí, quem que irá fazer isso, né? Infelizmente, o resultado ainda não veio, né? Mas alguma hora a gente vai saber
o que realmente vai acontecer com essa espada e Orochi. Eu acho que vai ter alguma ligação aí, porque teoricamente tem toda a questão da vingança contra o Orochi, pelo que ele fez com o Oden e tal. Enfim, e uma pequena notícia aqui também sobre o próximo mangá, o 1049, é que ele vai sair oficialmente no Japão dia 15 de maio. Então a semana vai ficar meio esquisita aí, porque o mangá do 1048 vai sair mais cedo aqui, só que lá no Japão só vai sair no dia 8 ou no dia 9, no dia 9. Então vai ficar meio esquisito aí, então vai parecer que a gente vai ficar mais 2 semanas sem o mangá. Enfim, tristeza. Mas depois a gente deve ter uma sequência boa aí de capítulo acontecendo, né? Talvez 3 seguidos. Sobre esses spoilers, infelizmente a gente ainda não tem muita coisa, então não há realmente muito o que falar. Não tem como dizer que tal coisa vai acontecer ou tal coisa não vai acontecer. Eu acho que o momento final do Orochi já tá chegando, né? Afinal, a cabeça dele já foi cortada algumas vezes, então alguma hora vai acabar. Então a gente só não sabe qual hora vai ser e quem vai finalmente dar o golpe final nele, se é que vão dar. Talvez o Momonosuke venha com um papinho pacifista de sem vingança, então ele acabe só sendo preso com o Kairoseki. E eu tenho uma curiosidade, o que acontece se o Orochi simplesmente viver a vida? As cabeças nunca voltam? Será que elas nunca se recuperam? Afinal, teoricamente ele tem 7, então será que elas não voltam? Será que ou tem um limite para elas se recuperarem? Seria interessante a gente saber isso, mas obviamente não muda nada, né? Só talvez se o Barba Negra aparecer para roubar a fruta dele. E essa cena final, né? Essa cena final do capítulo, ela é interessante porque a gente vai ver aí as lanternas e tudo subindo e encontrando o destino delas, que provavelmente vai ser a luta entre Luffy e Kaido. Então a gente vai ter aí a resolução do conflito e a aparição dessas lanternas aí, talvez com os sonhos dos cidadãos de Wano, e a gente veja o Luffy se estressando por conta disso e lembrando por que ele tem que derrotar Kaido. Então talvez a gente veja o Luffy aí quase perdendo de novo, não sei. Mas vamos para a parte principal aqui que eu queria falar nesse vídeo, que é o Haki, né? A gente sabe que o Haki é uma força de vontade, é simplesmente o maior poder dos personagens de One Piece. Então, teoricamente, eles precisam ter um Haki forte para conseguir serem personagens fortes também. E uma parte curiosa que eu quero levantar aqui é que na primeira aparição desse aqui, né, não numa das primeiras, a gente vê aí o Roger e o Barba Branca se enfrentando num clash entre esses Hakis, movendo tudo, tendo um efeito até maior do que a de Luffy e Kaido. E a gente vê que eles usaram aquilo como o primeiro golpe deles, né? Então, como o Barba Branca tinha fruta, a gente poderia pensar que o Roger também tinha, mas a gente basicamente teve a confirmação que ele não tem. Então o Haki ali pro Roger principalmente é muito importante, é a principal força dele. Então qual é o nível do Haki dele? Será que a gente tem uma nova evolução que não foi mostrada e que já foi pensada muito pelos fãs? E aí a única coisa que eu consigo pensar que talvez faça algum sentido, mas na verdade não faz sentido, mas é o mais próximo que eu consigo achar de um resultado sobre isso, é mesclar o Haki do Rei com o Haki do Armamento, né? A gente viu aí que o Haki do Rei e o Haki do Armamento ganharam bastante importância, principalmente na luta entre Luffy e Kaido. A gente viu que o Luffy conseguiu entender como que o Kaido tinha uma porrada tão forte, né? Imbuindo o Haki do Rei e aí saindo aquele raio negro na sua clava na hora que ele ia bater no Luffy. E aí o Luffy conseguiu replicar isso nos seus golpes. E o Haki do Armamento basicamente não mudou tanto. A gente tem essa nova habilidade dele, né, de conseguir bater e destruir algo por dentro, mas não mudou ele de nenhuma forma, né? Talvez misturando os dois de algum jeito diferente do que... Óbvio, você consegue usar os dois ao mesmo tempo, mas será que tem como usar eles dois para criar um novo tipo de Haki mais avançado, sabe? Eu acho que essa é uma das maiores possibilidades que a gente tem, porque se não tem a ver com fruta, e o Luffy obviamente vai precisar de novos upgrades para conseguir vencer a Im-sama
e o Barba Negra, então a gente precisa começar a pensar em alguma coisa. O que que é essa coisa? Eu acho que o mais lógico a se pensar, principalmente com essa fala do Kaido, é o Haki. Obviamente tudo vai depender da criatividade do Oda, né? Porque é ele que consegue tirar esses coelhos, digamos assim, da cartola. Por exemplo, eu acho que ninguém esperava o Haki do Rei ser realmente algo muito importante na série. Óbvio que tinha que fazer sentido, porque é algo que poucas pessoas têm. Então ele deveria ter alguma lógica naquelas pessoas usarem ele de alguma forma. Então, muito provavelmente essa questão de conquistar o mundo com o Haki é relacionada com o Haki do Rei, que é o mais, na verdade, relacionado com a vontade dos personagens e quem é forte, quem é fraco, quem tem, quem não tem. O Haki pode ser treinado, mas o Haki do Rei, se você não tem ele, se você não nasceu com ele, você não consegue despertar ele. Então essa é uma parte muito importante para a gente pensar quando a gente vai falando sobre novos tipos de Haki. Muito provavelmente esse Haki vem aí do esforço dos personagens. A parte mais difícil de entender é porque que esses raios negros saem da arma da pessoa, da mão da pessoa. O que que acontece, o que que faz eles saírem, né? Qual a habilidade que deixa isso acontecer? E eu realmente não tenho muitas ideias sobre isso. Eu não sei por que isso acontece. Talvez uma evolução dele tenha a ver com isso, né? Talvez estender algumas habilidades. Talvez o Shanks criar um braço com Haki. Agora é mais possível, né? Já que saiu um negócio, talvez ele consiga como é que eu vou dizer isso? Formar um braço ali, né? Então nunca se sabe. Eu acho meio bizarro que isso já foi uma teoria, né? Não duvido acontecer, mas acho muito improvável, né? Quase impossível. Mas é isso, deixa aí sua opinião. O que que pode ser esse Haki? O que que pode realmente fazer uma nova habilidade com o Haki do Rei, do armamento, da observação? Curiosamente, a gente já tem 3 versões evoluídas de cada um desses Hakis, então talvez exista algo ainda maior quando você chega nesse nível de habilidade com os Hakis, né? Mas deixa aí sua opinião sobre isso, o que você acha, o que pode ser ou não os Hakis. E não se esqueça de se inscrever também no canal, que você me ajuda muito e você não paga nada por isso. Dê seu like se você gostou e valeu, falou, eu fui.